Depois de 381 dias de prisão provisória, o Daniel Alves começou a ser julgado nessa segunda-feira aqui em Barcelona. O primeiro dia do julgamento foi marcado por alguns pontos importantes no desenrolar desse processo. Já nas considerações iniciais, a advogada do Daniel Alves, a Inês Guardiola, pediu o anulamento de todo o processo, pediu que fosse cancelado o julgamento, alegando que no início da coleta de provas, no início da fase de instrução, o Daniel Alves não sabia que estava sendo investigado, enquanto a mídia vinha recebendo informação, enquanto a polícia vinha investigando o seu cliente. Segundo a advogada do Daniel Alves, a Inês Guardiola, isso feria alguns princípios básicos do direito, entre eles a presunção de inocência do jogador brasileiro. Os juízes presentes na sala do júri não acataram esse pedido, mas acataram um outro pedido da advogada do Daniel Alves para que ele fosse o último a prestar depoimento. Lá no final, já no fim de todas as declarações das testemunhas, na quarta-feira, no último dia do processo, no último dia do julgamento. Isso foi acatado pela juíza porque ela considerou que seria mais válido para o julgamento, seria mais interessante que ele prestasse depoimento depois de conhecer todas as provas e de conhecer as declarações de todas as testemunhas. Passada essa parte de considerações iniciais e de pedidos da defesa, aconteceu um outro ponto muito importante, um ponto fundamental do julgamento, que foi a declaração da denunciante, a declaração da mulher que acusa o Daniel Alves de agressão sexual numa discoteca em Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022. Esse trâmite, essa parte do processo, essa parte do julgamento, foi feita excepcionalmente toda com portas fechadas. Nem a imprensa, no nosso caso, nem a gente que estava lá assistindo os depoimentos no streaming interno, na transmissão interna do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, pudemos ter acesso. Foram adotadas uma série de medidas para que a identidade da mulher que denuncia o Daniel Alves fosse preservada. Entre elas, inclusive, uma separação dela com um biombo para que outras pessoas presentes na sala não pudessem vê-la, além das advogadas, e também o fato dela ter a voz, o áudio e a imagem capturadas pela Justiça Espanhola distorcidos, para que no futuro também não seja revelada a sua identidade. Depois, no depoimento da jovem, de 1h15, em que ela continuou mantendo a sua versão inicial de que sofreu uma agressão, de que foi violentada pelo Daniel Alves no banheiro da discoteca, vieram os depoimentos de uma prima e de uma amiga, na verdade, que estavam com ela naquela noite. Os depoimentos também foram muito na linha das declarações iniciais de janeiro de 2023 e também muito próximos às imagens do circuito interno de TV da discoteca Sutton, que a gente do UOL teve acesso durante as investigações durante o ano de 2023. Nesses dois depoimentos, especialmente no da amiga e no da prima, a advogada de defesa do Daniel Alves, a Inês Guardiola, tentou forçar contradições, tentou fazer perguntas muito específicas para as duas, para que elas dessem respostas diferentes entre si e diferentes se comparadas também às do primeiro depoimento, o depoimento de janeiro do ano passado. Essa estratégia, de certa forma, pode ter funcionado, porque realmente houve algumas discrepâncias, mas a própria juíza do caso advertiu a advogada do Daniel Alves que alguns dos pontos que ela via como discrepantes não eram, na verdade, contradições propriamente ditas, porque eram muito menores, muito pequenos dentro do todo, né, do que é o processo. Depois desses depoimentos, a gente teve declarações de 3 funcionários da discoteca, 2 garçons que foram os responsáveis ali por servir à mesa do Daniel Alves na sala VIP número 6 da discoteca Sutton na noite daquele 30 de dezembro, e o porteiro da discoteca, que foi quem viu a mulher saindo depois da suposta agressão sexual do Daniel Alves e foi quem acionou ali o protocolo de atendimento a vítimas de agressão sexual, que, segundo os especialistas, foi um dos pontos principais para que o caso pudesse se desenrolar rapidamente. Foram esses 6 depoimentos, a denunciante, as 2 meninas que estavam com ela, as 2 mulheres que estavam com ela naquela noite e os 3 funcionários da Sutton. O depoimento do Daniel Alves fica para quarta-feira
E amanhã, terça-feira, teremos 21 depoimentos. A gente deve ter aí toda a tarde e a noite, no horário aqui de Barcelona, com declarações de novas testemunhas do caso, incluindo aí policiais que participaram do atendimento à mulher, outros funcionários da discoteca, amigos do Daniel Alves, incluindo o Bruno, o chefe, Bruno Brasil, que estava com ele naquela noite. Enfim, serão aí horas intensas em que teremos mais versões e mais provas e mais modos de ver, visões diferentes desse caso, que é tratado aqui na Espanha como o julgamento do ano. 270 jornalistas cobrindo o caso, 70 meios de comunicação espanhóis, 23 meios de comunicação estrangeiros. Então, realmente, um caso tratado com uma magnitude muito grande por aqui e que, segundo os especialistas, pode marcar um antes e depois na forma como os casos de agressão sexual são tratados na Espanha. Uau!